Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas. Tinha uma missionária, uma vez Honorina participou de uma reunião de mulheres, junto com essa missionária, como ela era estrangeira, tinha dificuldade de falar o português, aí ela citou o livro de Gálatas, ela disse, vamos abrir o livro de Galetos, né? Mas era Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 até o 25, 16 até o 25, que fala sobre vida pelo Espírito. É algo, às vezes, difícil de entender, mas não é tão difícil, ele é fácil. Às vezes é pouco falado sobre isso, mas é muito rico isso. Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, versículo 16 até o 25. Fala sobre a vida pelo Espírito. Pelo Espírito. E aí diz o seguinte. Achou? Ok, vamos lá. Então, diz o seguinte. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Querido Deus, nós queremos estar te pedindo que o Senhor nos dê entendimento sobre esta palavra e nos dê sabedoria e que o Espírito Santo nos revele a tua vontade para nossas vidas diante desse texto. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? A nossa relação com Deus, ela muda de uma forma real quando a nossa transformação interna acontece dentro do nosso coração. E nesse texto, para entendermos ele, eu quero fazer duas perguntas. E a primeira pergunta é: o que é viver no Espírito? E a resposta se encontra aí nos versículos 16 até o 18, que nós acabamos de ler, né? E Paulo começa fazendo uma afirmação bem ousada, bem desafiadora. E ele diz: andai no Espírito. E o Espírito aqui se refere ao Espírito Santo, que atua junto com o Pai e com o Filho, né? Então, o andar no Espírito que Paulo fala aqui é um caminhar diário. Um homem e uma mulher que se agarrou a Jesus é alguém que agora anda, alguém que agora caminha habitualmente no Espírito Santo. Ou seja, aquele que vive no Espírito
é aquele que tem uma relação de amizade contínua com o Espírito Santo. E toda a vida cristã é uma dependência do Espírito Santo. Talvez isso é o que a gente não faz. E às vezes a gente não faz porque não entendemos. Se nós caminharmos no Espírito, nós nunca, jamais satisfaremos os desejos da carne. E carne aqui não é a matéria corporal, física só, né? Mas é a nossa natureza pecaminosa, ou seja, seus desejos, suas paixões, seus vícios terrenos, isso é carne. E tem algumas traduções na Bíblia, se não é a NVI, tem umas outras traduções que fala a palavra concupiscência. Então, o que é concupiscência? Em algumas traduções, né? A concupiscência, que é uma palavra até difícil de se pronunciar, né? É uma paixão desenfreada, ou desejo da carne. Por isso Paulo diz, jamais ou nunca satisfarei as paixões desenfreadas da nossa natureza pecaminosa. E Paulo mostra aqui um ideal altamente elevado de vida cristã. Tá? Um ideal altamente elevado da vida cristã. Então ele não está falando qualquer coisa só para nós termos um conhecimento, mas é um desafio bem grande, né? E aqui Paulo mostra dois grupos de pessoas: os que permanecem ainda presos nas suas paixões desenfreadas, né? Com sua natureza carnal, e o outro grupo que anda no dia a dia na dependência do Espírito Santo. E aqueles que andam no Espírito não dão espaço para as obras da carne. E Paulo fala que há uma luta, há um conflito entre a carne e o Espírito. Então as duas naturezas são irreconciliáveis, porque são opostas entre si. Não há como conciliar os dois. Não há como conciliar carne e espírito. Então, o que é viver no Espírito? Viver no Espírito é caminhar, é depender do Espírito dia a dia, é ser guiado pelo Espírito, é combater, é lutar contra a carne. Por isso, no final do versículo 17, ele conclui dizendo que vocês não fazem o que desejam, vocês não devem fazer o que desejam. Então, o que é viver no Espírito, que é a primeira pergunta, é andar, é caminhar, depender, lutar, é ser guiado pelo Espírito de Deus. Agora quero me aprofundar um pouco mais na segunda pergunta, que ela é mais pessoal, tá? E está aí dos versículos 19 até o 22. Nós somos dominados pela carne ou pelo Espírito? Quem domina a gente? Quem de fato reina no nosso coração? Como de fato nós sabemos que somos justificados pela graça recebida somente pela fé? Qual é a prova que nós somos novos homens e novas mulheres em Cristo? O versículo 19, Paulo começa a falar das obras da carne, ou seja, a carne é a nossa natureza pecaminosa, como estou repetindo, né? Aquilo que eu falei antes. Então é isso que nós temos que ter em mente. Tá? Obras da carne são vícios. Aquele que anda nos vícios, que escraviza a nossa natureza pecaminosa. Então, aquele que vive nas obras da carne é alguém viciado, e esse vício vai ser conhecido, esse vício vai ser manifesto, ele vai ser revelado, ou seja, aqueles que são viciados ou praticam as obras da carne, têm suas obras
postas, declaradas, manifestadas diante de todas as pessoas. E a gente não consegue enganar ou tapear as pessoas em todo o tempo. Uma hora ela aparece. E Paulo dá uma lista aqui destas obras da carne. E aqui vou dividir em 4 divisões, 4 grupos, essa lista de pecados. E esses pecados aqui é um caos, é uma bagunça para um ser humano. E a primeira divisão aqui, começa no versículo 19, Paulo trata das paixões ligadas à sexualidade ou sensuais. E Paulo fala de imoralidades sexuais ou prostituição, ou seja, toda relação sexual fora do casamento é obra da carne. Pessoas que praticam relações antes do casamento estão nesse estado. Também igual estado de prostituição, aqueles que moram juntos sem se casar. Isso é obra da carne. E Paulo fala aqui de impureza, outra palavra, né? Também ligada à sexualidade como vícios sexuais, pessoas taradas, depravadas sexualmente. Outra palavra aqui é lascívia ou libertinagem. E esses são atos sexuais indecentes que são cometidos diante das pessoas, que chocam o público, como, por exemplo, os que nós vemos na televisão. Então, 3 pecados ligados com paixões sexuais: prostituição, impureza e libertinagem. E Paulo estabelece esses 3 pecados como obra da carne. E diante da seriedade da palavra de Deus, quanto aos que vivem juntos, que não são casados no estado carnal, como diz a palavra, de prostituição, nós lá em Bento sempre temos incentivado o casamento. Nesse período nós temos feito um casamento, acertado o casamento, eu acho que mais ou menos de uns 10 casais. Temos motivado eles, às vezes fazem apenas o civil, alguns fazem uma festa, reúnem algumas pessoas, e às vezes alguns querem fazer uma festinha no restaurante, algo parecido, vai lá alguém, faz uma oração e regulariza a situação deles, né? Só teve um caso de um casal de jovens que eram membros, foram morar juntos, sem falar para ninguém, e quando o líder da célula pediu para acertar o casamento, eles falaram que sim, foram enrolando 1 ano mais ou menos, né? E quando nós nos oferecemos até para pagar o civil, para ajudar eles. Na verdade, eles tinham condições, era um menino mimado só, né? Então, quando nós nos oferecemos para pagar o civil, e aí sentiram que tinham que acertar o casamento mesmo, o que eles fizeram? Pegaram, saíram, foram embora sem dar satisfação e ainda nos acusando, né? Porque é normal de quem não quer assumir o pecado é jogar a culpa nos outros. Isso é muito normal. E se não me engano, até hoje ainda não acertaram o casamento. Esse fato já aconteceu há 5, 6 anos ou mais. Fechar parênteses. Segundo grupo, versículo 20. Paulo trata aqui de objetos e imagens físicos para se ligar ao mundo espiritual. E Paulo fala de idolatria e de feitiçaria. Paulo fala de adoração de ídolos, ou seja, criar uma imagem, um ídolo, para prestar reverência, adoração a ele. E todos sabemos, por exemplo, que a religião romana, ela é idólatra, e todos os seus ídolos exigem lealdade. Também exige o uso de ervas e sacrifícios para se ligar ao sagrado. Tem rituais que exigem matança de animais para conduzir o futuro,
E por incrível que pareça, isso acontecia dentro do catolicismo e era comum no Império Romano. Ainda bem que isso não chegou até nós. Então parece que é só coisa de mediunidade, de espiritismo, matança de animais. Eles matavam o carneiro, eles abriam o carneiro e dependendo do que tinha no seu ventre, eles tentavam adivinhar como ia ser o futuro. Então Paulo sabia do que ele estava falando, né? Paulo diz que essa tentativa de se ligar com Deus por meio de idolatria e feitiçaria também é obra da carne. Feitiçaria também está ligada com o uso de ervas, perfumes que levariam as pessoas a entrar em transe para se ligar com os deuses. Com os deuses, são os deuses deles, né? Na verdade eles não usam deuses, eles usam a expressão, as divindades deles. E até mesmo esse uso de remédio e drogas como algo mágico é condenado por Paulo, é obra da carne. Terceiro ponto, antes de falar isso aqui, sábado eu estava dando a segunda lição do Abismo Ligado. Não sei, vocês dão em 5 lições, né? Lá eu resumo a primeira, a segunda, depois eu pego a terceira, que é aquelas 3 pontezinhas, de passar de um lado para o outro, né? E depois eu dou as últimas 2 juntos. E eu estava dando essa da pontezinha, que eu considero a segunda, para vocês é a terceira, para uma senhora, e eu estava falando sobre coisas do espiritismo, porque eu gosto de falar, deixando claro para ela, né? E eu estava falando para ela que 99,9% de todo católico, ele é espírita, mas ele não sabe. Ele não faz nem ideia. Porque ele vai para a missa, ele reza terço, se confessa, comunga, faz suas obrigações, quando a coisa aperta, ele vai buscar o quê? Cartomante, benzimento, e ali vai, né? E ele nem se dá por conta. Não, mas é Deus que faz. Mas qual Deus? É os deuses das divindades. É isso que o apóstolo Paulo está alertando para a gente, né? A nossa realidade aqui no Brasil é um pouquinho diferente da realidade que o apóstolo Paulo estava falando, mas nós não estamos fora. Não estamos fora disso. O terceiro ponto, ou grupo, está no versículo 20 ao 21, continua, né? Paulo fala de uma série de pecados contra o amor ao próximo. Então, o primeiro que está aí na lista é ódio. Ódio são hostilidades ou rivalidade, né? E algumas traduções têm a palavra porfias, que quer dizer contendas, lutas entre pessoas. A outra palavra aí é ciúme. Bom, ciúme é fácil de entender, todos vocês sabem, né? Eu deixo para você identificar o que é ciúme. Ok, vou dar uma chance para você identificar uma. A próxima palavra, ira, explosão de temperamento, briga, pavio curto, né? Sai na briga por qualquer coisa. Se a pessoa bateu no carro, ela já sai para brigar contra a outra, né? Isso é obra da carne. Eu deixei fora uma palavrinha ali, né? Pulei uma palavrinha chamada discórdia. Discórdia é a incapacidade de chegar à concordância. Também é obra da carne. Depois vem dissensões, facções. É a falta de capacidade de andar unidos. Por exemplo, divisões dentro de um grupo cristão. Divisões dentro de um condomínio, de um prédio. Tem metade para o A, metade para o B, não chega a acordo nenhum. Isso é obra da carne. E por último, desse grupo, a inveja, né? Que é aquele desejo intenso de cobiçar os bens do próximo, né? Cobiçar o que o próximo tem. E quarto e último grupo podemos chamar de excesso descontrolado, que é bebedices,
né? Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então a ideia aqui não é só beber socialmente, porque o socialmente muitos vão além da conta, e principalmente na dependência da bebida alcoólica. Então tem gente, não, eu vou beber socialmente, eu vou tomar um copo de cerveja, ok. O que é? Um copinho, 2 no máximo, ok. Mas aí vem uma garrafa, aí vem outra loginete, aí vem mais uma, e aí vem outra, e quando vê, certo? Então a ideia de beber socialmente não é só socialmente, passa dos limites às vezes, né? Então beber sem moderação, não é que não pode beber, pode tomar sua cervejinha, eu tomo meu vinho também, de vez em quando até eu e minha esposa tomamos uma cervejinha em casa, tá? No verão isso mais especificamente, mas é moderadamente, equilíbrio, né? Beber sem moderação é ligado com orgias, e orgias é ligado também à prostituição, impureza e lascívia, e Paulo começa falando dos pecados das pessoas individuais, e vem ligando com pecados que a pessoa comete em comunidade. Então essas bebedices e orgias no passado eram muito ligados com os cultos pagãos, realizadas às divindades, né? E Paulo vai dando uma lista, né, de um homem e uma mulher que dá a impressão que não creu em Jesus porque anda nas obras da carne. Mas infelizmente tem gente que anda assim e se diz cristão. Será que é cristão mesmo? Eu sei que aqui não tem gente assim, lá em Bento também não tem. É coisa de televisão, tá? A gente só vê isso na televisão. Paulo termina essa sessão com um dizer muito desagradável. Muito desagradável, no final do versículo 21, né? Ele relembra que já falou disso, ou seja, já os preveniu, e ele diz: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui é claro, quem faz essas práticas não entra no reino de Deus. E se isso choca você, tá? Depois em casa, deem uma olhada em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 3 a 8. Ali não é mais Paulo, aí é o apóstolo João que fala, certo? Eu não vou ler agora aqui para não tornar o estudo muito extenso, mas o apóstolo João fala praticamente a mesma coisa. E aliás, ele vai dizer aonde que as pessoas vão, fala da segunda morte, que é no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Ok, então leem ali Apocalipse 21, do versículo 3 a 8, dê uma olhada em casa, que é semelhante ao que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, quem anda nessas obras da carne, quem as pratica, não deve ter esperança de entrar no reino de Deus, ou seja, ser salvo. Paulo revela os pecados que fazem parte da obra da carne, e agora ele muda para falar do fruto do Espírito. Ele dá uma guinada assim, como se ele virasse, né, está indo num caminho, ele muda totalmente para o outro, né, repentinamente, né? E aqui temos que ir devagar, tá? O versículo 22 fala do fruto do Espírito. Aqui está no singular e não no plural. Quantas vezes eu falei essa palavra, frutos do Espírito? E aí, quando eu fui ver isso aqui, isso que não é frutos, isso que é o fruto. Aqui fala do fruto e não frutos do Espírito. Por quê? Porque cada virtude que vamos ver agora tem que funcionar todos juntos. Por exemplo, se você descascar uma laranja, você nunca vai achar uma laranja ou uma bergamota com a metade dos gomos. Alguém já achou isso? Se alguém achar... Mas pela lógica não existe isso. Uma laranja tem todos os gominhos, um no ladinho do outro.
né? Então, os gomos estão lado a lado um do outro. Assim, as virtudes estão lado a lado, uma virtude ao lado da outra. Então, não pode faltar uma virtude, né? Faltando uma virtude é como a laranja que falta gomos. Então, é fruto do Espírito. Está escrito ali, confira. Não tem o S. Né? E esse fruto que é dado a quem anda ou é guiado pelo Espírito, é dado pelo próprio Espírito Santo, que um dia você aceitou Jesus. Então você não está sem, você tem. Talvez você não tenha descoberto isso, né? Isso não vem da nossa própria força, ou seja, o cristão que é salvo pela graça tem essas virtudes que vamos ver agora nos próximos versículos. E aqui são 9 frutos, vou dizer frutos, porque estou somando os 9, né? Então são 9 frutos do Espírito e estão num padrão, numa ordem, divididos em 3 grupos. E cada grupo de 3 virtudes. Então eu vou dividir eles em 3, tá? Aliás, eles estão divididos na Bíblia, não sou eu que vou dividi-los. O primeiro grupo fala do nosso relacionamento com Deus. A minha relação que eu tenho com Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Não são 3 deuses. É um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E versículo 22, ele começa. A primeira palavra ele fala de amor, fala de alegria e fala de paz. O cristão verdadeiro tem uma característica de um amor ágape. Não é o amor do mundo. Praticamente existe 3 tipos de amor. Acho que a maioria de vocês sabe, né? Existe o amor filéu, que é o amor de pais para filhos, por isso que é filéu, é de filhos, tá? O amor eros, que é o amor erótico do casal, e o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor de Deus por nós, ágape. Então, ágape não é um sentimento, ágape é uma capacidade que Deus dá para nós de demonstrar amor ao próximo, ao ponto de dar a nossa vida pelo próximo. Foi o que Deus fez em Jesus por nós. João, capítulo 3, versículo 16, vocês conhecem o versículo. Quem não conhece, pode dar uma olhadinha em João 3,16. Né? Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, um homem, uma mulher que anda no Espírito é um homem, uma mulher que ama ao ponto de se sacrificar. Esse é o tipo de amor que deve existir entre nós. O próximo fruto é alegria. A vida cristã deve ser uma vida de alegria. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pela nossa justificação. Por isso a vida cristã não pode ser chata. A murmuração é pecado. Reclamar é pecado. Diante do que Deus fez por nós, através de Jesus, temos que ser gratos e alegres o tempo todo. Né? Depois que Cristo se deu por nós, tudo mais que temos nesta vida é lucro. É lucro. Só falta nós ir embora. E quando nós vamos embora, o que temos vai ficar tudo aqui. Né? Tudo aqui. Se Cristo se deu por nós no Calvário, a nossa vida no Espírito tem que ser vivida pela alegria dentro de nós. Eu não consigo. Eu confesso que tenho dificuldade. Tá? Também não é rir como um bobão. Certo? Vamos dizer que é um bobão aí, à toa. Não é isso. Mas eu estou dizendo aquela alegria que está dentro do coração, que tira as preocupações, né? Que deixa a gente alegre, né? Então a gente vai ser ferido, vai ser machucado, mas nós sabemos que a nossa causa ela é vitoriosa. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Isso é o que a Bíblia diz.
Nós já estamos assentados. Nós somos homens e mulheres ressuscitados em Cristo. Estou falando de futuro. Nós só estamos esperando que isso aconteça. Então, amor, alegria, e agora fala do quê? Paz. Nós não temos mais conflito ou contendas com Deus. Nós temos paz com Deus. Nós temos que ter paz até com quem nos fere. Porque quem fere a um de nós que anda no Espírito está ferindo a Cristo. Interessante isso, né? Abra lá em Mateus 25, versículo 40. Olha o que diz aí. Mateus 25, 40. Lá em Bento a gente não vê esse burburinho de páginas, né? Lá em Bento é tudo na tela. Estou mal acostumado a turma lá. Pior que quem acostumou mal fomos nós, né? Os que estão em estudo. Continue assim, que vocês vão gravando. A turma lá é meio preguiçosa. Não estou falando mal deles, tá? Estou confessando o pecado. Mateus 25, 40 diz o quê? O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, Jesus está nos chamando de irmãos, tá? A mim o fizeram. Então Jesus é que está dizendo isso. Eu sei que o quanto é difícil dominar o nosso impulso quando alguém nos fere, principalmente nós que defendemos a causa do Evangelho. Quem nos ofende vão ter que dar contas do que eles fazem diante de Deus. Então, a nossa vida para com Deus, ela é inquebrantável. Ela é inquebrantável, a nossa vida com Deus. Então, nesse primeiro bloco de virtude, não é sentimento, mas a nossa mente está ligada com Deus. Se nós andamos no Espírito, a característica da nossa vida é de amor, é de alegria e paz. Segundo grupo, versículo 22. Aqui Paulo fala de virtudes que ligam a nossa relação com o próximo, nosso tratamento com aquela pessoa que está ao nosso redor. Paulo fala de paciência, ou algumas traduções diz longanimidade. Paciência é mais que esperar, é uma capacidade de esperar a vitória que vem de Cristo. As nossas relações pessoais, algumas vezes vão ser tensas e complicadas, principalmente entre casais. Mas não só entre casais, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, Então a gente lida com confrontos, mas Deus dá a nós longanimidade ou paciência. Próxima virtude, benignidade e bondade. Algumas traduções dizem amabilidade, a NVI, e bondade. Então essas duas palavras, elas se complementam. Benignidade ou amabilidade é uma disposição de fazer o bem ao próximo. Se nós andamos e somos guiados pelo Espírito, somos chamados a fazer o bem ao próximo. A outra palavra que vem é bondade, tá? Bondade é a ação. É um pouco diferente aqui, é a ação, agir, fazer. Ou seja, não é só entender que tenho que agir com bondade, mas de fato, tenho que agir com bondade. Se somos guiados pelo Espírito, se andamos no Espírito, nós pagamos o mal com bondade. Então, se alguém pensa que é dente com dente, olho por olho, o que a Bíblia diz é um pouco diferente. Ok? Isso é difícil, eu tenho dificuldade.
Não é só você que tem dificuldade. Tá? Mas é uma virtude dada pelo Espírito Santo. E o último grupo, no final do versículo 22 e o 23, né, princípios gerais de conduta ou virtude que se manifesta em nosso coração. Né? Virtudes que devemos ter dentro de nós mesmos. Né? A primeira virtude é fidelidade, que pode ser traduzida como fé também. Então, o cristão é alguém que deve ter a vida caracterizada pela fidelidade. Uma vez que ele entra em relação com outros cristãos, ele vai ser fiel a esses cristãos. Né? Ele vai colocar a sua confiança em outros homens e mulheres da sua comunidade, do seu grupo, ou como alguns dizem, da sua igreja. Essa é uma virtude que está em falta hoje. Não se surpreendam. Essa é uma virtude que está em falta hoje. Questão de fidelidade, seja na questão do casamento, seja em relações de amizade, seja em questões eclesiásticas ou questões espirituais. Pode-se dizer que em muitas pessoas simplesmente sumiu, né? Simplesmente evaporou. E tem pessoas que trocam de relacionamento, tem pessoas que trocam de grupo ou de igreja como se isso tanto faz. Eu não estou gostando aí do grupo Aliança de Farroupilha, então eu vou lá para Caxias. Lá de Caxias, não estou gostando, eu vou para outro lugar. Na verdade, isso não acontece aqui entre nós, né? Nem em Bento, nem em Caxias, só coisa de televisão. Isso não acontece entre nós. Mas um homem e uma mulher guiados pelo Espírito têm uma vida qualificada por fidelidade. Ela são capazes de se manter fiel nos seus juramentos, principalmente dentro do casamento, eu estou me referindo, e nos seus compromissos também. Ok? Próxima virtude, versículo 23, é mansidão. O que é triste é que entre nós, às vezes, certas palavras não são usadas com mansidão. E às vezes isso acontece entre casais. Lasca fogo, lá de vez em quando vem lenha. Né? A gente trata os próprios cristãos entre nós com aspereza, com dureza, às vezes. Né? E a gente atropela pessoas e a gente nem se dá por conta que atropelou essas pessoas. Então, uma vida que depende do Espírito é uma vida qualificada por mansidão. E, por último, é domínio próprio, né? Quem anda no Espírito é alguém que tem autocontrole, que não é refém dos seus próprios instintos ou impulsos, né? Alguém que consegue dominar a ira, contendas, as obras da carne que nós já vimos antes, né? Se nós somos guiados pelo Espírito, nós temos que ter todas essas virtudes em nossa vida. Mas agora, presta atenção. Tá? Presta atenção. Isso não quer dizer que nós vamos tê-las todas desenvolvidas de igual maneira. Tá? Nossa vida consiste num desenvolver gradual de todas essas virtudes. Então, Paulo não está dando uma receita como certas igrejas que ser cristão é se vestir de tal forma, não comer certas comidas, não beber certas bebidas, não pode ir ao cinema, não pode ir à praia, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, aquela lista de leis que não tem base bíblica nenhuma. Tá? Nenhuma lista externa, legalista ou moralista. Paulo centra toda a nossa luta no coração, uma luta interna. Eu vou repetir, Paulo centra toda a nossa luta no coração, no nosso coração, é uma luta interna. Então, aqueles que andam nas obras da carne, eles são escravos dos pecados do seu coração, que refletem na própria carne. Aqueles que andam no Espírito, estão no Espírito, a vida diária deles vão manifestar essas virtudes.
Versículo 24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A ideia nesse versículo é algo que acontece uma única vez. Quando nós cremos em Jesus, colocamos a nossa fé nele, aquele momento, a nossa carne já foi crucificada. A partir daquele momento já passamos a viver no Espírito e já temos todo o poder para vencer a carne no nosso dia a dia. E por isso o versículo 25, finalizando, ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E quero deixar algumas perguntas para encerrar. Tá? A primeira pergunta: será que nós já fomos justificados pela graça? Será que nós, de fato, cremos em Jesus Cristo? Porque às vezes nós falamos tanto de Jesus Cristo, mas de fato nós cremos em Jesus Cristo. Como a gente sabe que cremos em Jesus? Nós sabemos se cremos em Cristo se nós andamos no Espírito. Em outras palavras, se cremos em Cristo, nós provamos no nosso coração uma mudança interna, que foi aquilo que eu falei desde o começo. Uma mudança interna, ela acontece. E um testezinho muito fácil é trazer à memória o que nós éramos e o que somos hoje. Se dá para notar se houve progresso. Quando nós éramos, antes de conhecer a Cristo, quando conhecia Cristo, de lá para cá houve mudança, faz um parâmetro. Isso é um testezinho e você consegue identificar. Segunda pergunta: quem tem dominado a nossa vida? Carne ou Espírito? Se temos percebido um domínio da carne em nossa vida, bom, isso é um mau sinal. Isso é um mau sinal. Mesmo que eu faça parte aqui na aliança como membro, entendemos a mensagem que é correta, o louvor bonito e agradável, a gente gosta da comunhão, do grupo com as pessoas, gosta das pessoas, gosta do local, mas a gente ainda não se agarrou de fato a Jesus, se a gente não depende dele, então a carne ainda reina em nossa vida. Quem me domina? Carne ou Espírito? Terceira pergunta: como você tem trabalhado a sua vida, as virtudes que o Espírito Santo deu a você? Como você tem visto as virtudes crescer na sua vida? Nós temos que trabalhar para que essas virtudes se desenvolvam em nossa vida. Então, esse é o meu desafio. Eu quero deixar esse desafio a vocês. Quarta pergunta e última, para encerrar, olhando para o versículo 24, nós temos mortificado as obras da carne em nossa vida. Paulo fala de uma luta entre dois princípios que não tem como se conciliar. Não tem. Entre o andar no Espírito e o praticar as obras da carne. Mesmo andando no Espírito, nós vamos continuar sendo tentados pela obra da carne. Tentados. É uma luta grande? É uma luta grande. Mas é um desafio gostoso de poder andar no Espírito. Isso nos desafia. Como é que é andar no Espírito? Começa hoje a orar. Jesus, como é que é isso? Jesus, eu te conheço de ouvir falar, mas como é que é andar no Espírito? Toca em mim. Fala comigo. Me faz andar. Me alerta nisso. Quando a carne está com desejo grande de Jesus, eu preciso de ti para vencê-la. Orações simples, coisas simples, comece a colocar para Deus, e Deus vai colocando, vai te mostrando, vai te revelando, e você vai começando a ter vitória, você vai começar a descobrir, e é gostoso você descobrir em andar no Espírito, né? Então, mesmo andando no Espírito, nós vamos continuar sendo tentados pelas obras da carne. Aliás, vai ser a vida toda. A vida toda. Né? Nós temos buscado na cruz o poder para mortificar a nossa carne diariamente.
Talvez a gente não tenha mais esse poder, porque a gente não busca como deveríamos. Esse é o meu desafio que fica para vocês nessa noite. Ok? Vamos orar? Eu quero agradecer a todos por estar aqui hoje, né? Eu espero que tenha ajudado um pouco. É um estudo um pouco profundo, é um desafio, mas nos dá um up, né? Para nós crescermos, podermos ter essa comunhão com Deus através do Espírito Santo. Querido Jesus, quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por essas pessoas que estão aqui, pela presença dela. E abençoa também aquelas pessoas que não vieram hoje, por uma razão ou por outra. Cuida delas e abençoa elas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Desejo uma boa semana e um bom feriado para todos. Até.